nós vamos falar hoje, né, retomar algumas questões a respeito da transmissão das obrigações, principalmente referida à cessão de crédito, né? Bom, só relembrando que as obrigações elas podem ser transmitidas por meio de cessão, né? Que consiste no quê? Na transferência negocial de um título oneroso ou gratuito de uma posição na relação jurídica obrigacional que tem como objeto um direito ou um dever, tá? Com todas as características previstas antes desta transmissão. Então, essa transmissão ela pode ocorrer por cessão de crédito, né? Essa obrigação ela pode ser transmitida, vamos colocar assim, por cessão de crédito, por cessão de débito, né? Cessão de débito ou também conhecida como assunção de dívida, é a mesma coisa. É a cessão de contrato ou cessão de posição contratual, tá? Bom, na aula passada nós vimos um pouquinho a respeito da cessão de crédito e nós vimos o quê? Que a cessão de crédito ela é, de uma forma geral, só relembrando, um negócio jurídico bilateral, pelo qual o credor transmite a outra pessoa seus direitos na relação obrigacional, né? A gente tem que entender também que a cessão de crédito ela não se confunde com o quê? Com cessão de contrato, com novação subjetiva ativa e com subrogação legal. Por quê? Porque a cessão de contrato, na cessão de contrato, a transmissão ela procede ao cessionário da inteira posição contratual do cedente, diferente da cessão de crédito. Na novação subjetiva, por que vai ser diferente? Porque nesta, além da substituição do credor, ocorre também o quê? A extinção da obrigação anterior, substituída por um novo crédito, tá? E terceiro, né, ela também não vai se confundir com subrogação legal. Por quê? Porque o subrogado ele não pode exercer o quê? Direitos e ações do credor além dos limites do seu desembolso. Então, ele não tem caráter o quê? Especulativo. E aí nós vamos encontrar isso onde? No artigo 350 do Código Civil, ok? Bom, e aí lembrando mais uma coisinha que nós temos o quê? Quais são os objetos da cessão de crédito, né? A gente tem que lembrar que, em regra, todos os créditos podem ser objetos de cessão, né? Constem de títulos ou não, vencidos ou por vencer, salvo se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor, né? Isso aí eu vou encontrar no artigo 268, de acordo mencionado no artigo 286, desculpa. Bom, além disso nós vimos também que existem algumas formas de cessão de crédito, né? Na realidade, 3 formas. A cessão, ela não exige forma especial para valer entre as partes, né? Salvo se tiver por objeto direitos em que a escritura pública seja da substância do ato. A segunda forma, para valer contra terceiros, aí eu tenho lá no artigo 288 do Código Civil, que exige instrumento público ou instrumento particular revestido de quê? Das solenidades do parágrafo 1º do artigo 654, tá? E de uma terceira forma, a cessão de títulos de crédito, ela acaba sendo feita também mediante ao endosso, tá? Então essas são as 3 formas que eu tenho de ceder, né, de cessão de crédito. Bom, a gente tem que entender que a respeito da notificação do credor, o que nós temos, né? Que a cessão de crédito, ela não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando quando a este notificada, tá? Mas por notificado, se tem o dever que em escrito público ou particular se declarou ciente da cessão. Então, ele pode ser considerado, então, notificado se ele tiver, né, tiver um escrito público ou um escrito particular. Bom, além disso, o devedor ele ficará desobrigado se, antes de ter conhecimento da cessão, pagar ao credor primitivo, né,
Porém, o que a gente tem que lembrar? Que não se desobrigará se a este pagar depois de cientificado da cessão, tá? Isso a respeito da notificação do credor. Mas qual então a responsabilidade do cedente pela solvência do devedor? Bom, o que a gente tem que lembrar? Que a responsabilidade imposta ao cedente, né, de acordo com o artigo 295, diz respeito somente à existência do crédito ao tempo da cessão. Então, não se refere à solvência do devedor. Por esta, o cedente não responde, salvo estipulação em contrato, né, que vai estar lá referido no artigo 296, e se ficar convencionado que o credor responde pela solvência do devedor, sua responsabilidade vai se limitar ao que recebeu do cessionário, com respectivos juros, mais as despesas da cessão e as efetuadas com a cobranças no artigo 297, tá? Os efetuados gastos. Bom, aí nós vamos falar um pouquinho a respeito da assunção da dívida ou cessão de crédito, né? O que é isso? A assunção de dívida nada mais é do que um negócio jurídico, né? Também, lembrando, denominado como cessão de débito, pelo qual o devedor ele vai transferir a outra pessoa sua posição na relação jurídica, né? Então, como a cessão aí nós vamos ter um exemplo, como a cessão do financiamento para aquisição de uma casa própria, tá? Então, qual é a regulamentação? Primeiro, ela produz efeito de exonerar o devedor primitivo, salvo se o assuntor, né, o terceiro, era insolvente e o credor o ignorava, tá? Segundo, vai requerer anuência expressa do credor, mas qualquer das partes ela pode assinalar prazo para que consinta. Então, interpretando-se o seu silêncio como recusa, né? Aquela questão, quem cala consente, ou seja, recusou o pagamento. E terceiro, o novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais em que competiam ao devedor primitivo. E aí a gente vai entender e achar isso aí lá no artigo 302, tá? Além disso, nós temos também uma quarta situação, né, de regulamentação que diz o quê? Que o adquirente de imóvel hipotecado pode tomar seu cargo, ou melhor, pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido. Então, na hipótese, entende-se que, concordado o credor, né, se, claro, notificado, não impurgar em 30 dias a transferência do débito. E aí está no artigo 303, ok? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho, comentando então, da cessão de contrato ou de posição contratual, né, que é a terceira forma de transmissão da minha obrigação. E aí eu tenho que lembrar o que é essa cessão de contrato. Ela consiste no quê? Na transferência da inteira posição ativa ou passiva do conjunto de direitos e obrigações de que é titular uma pessoa, derivados de um contrato bilateral já ultimado, né, mas de execução ainda não concluída. E quais são então os personagens da cessão de contrato, né? Nós vamos ter o cedente, né, que é quem transfere a sua posição contratual, o cessionário, que adquire a posição transmitida ou cedida, e o cedido, né, que é o outro contraente que consente na cessão feita pelo cedente, tá? E aí, quais são então, Adriana, as características da cessão de contrato? Primeira delas é a vantagem prática. Por quê? Porque permite que uma pessoa transfira a outra seus créditos e débitos originados de uma avença, né? Sem ter de desfazer de comum acordo com o contratante, né? Então, o primeiro negócio, vamos colocar assim, voltando ali, sem ter que desfazer
de comum acordo com o contratante o primeiro negócio e sem ter de convencê-lo a refazer o contrato com o terceiro interessado. Perfeito? E aí nós temos uma segunda situação, né, que exige o quê? A concordância do cedido. Claro, ele tem que concordar com tudo isso. Terceiro, o contrato base, ele é transferido por ter natureza o quê? Bilateral, né? E quarto, não se confunde com o contrato derivado ou subcontrato, porque nesse caso aqui, né, da cessão de contrato, o contraente mantém sua posição contratual, limitando-se a criar o quê? Um novo contrato da mesma natureza com o terceiro, tá? E uma quinta característica que diz o quê? Que ele vai se diferenciar da subrogação legal do contrato, né, que nós vimos ali em cima, pois esta nasce diretamente da lei, sem necessidade do consentimento do contraente cedido. E uma sexta característica ainda, que é o quê? Igualmente, assim como ela difere da subrogação, ela também vai se diferenciar da novação. Por quê? Porque enquanto nesta, né, na questão da cessão de contrato, se dá a transmissão dos direitos, né, ou a transmissão das obrigações, na cessão do contrato ocorre a transferência dos direitos e obrigações do cedente ou cessionário. Então, repetindo, a gente tem que entender que a cessão de contrato ela vai se diferenciar da novação, porque enquanto na novação existe a transmissão dos direitos ou a transmissão das obrigações, na cessão de contrato ocorre a transmissão dos direitos e obrigações do cedente ao cessionário, tá? E quais são os efeitos, então, que eu tenho entre o cedente e o contraente cedido? Bom, a cessão da posição contratual ela pode efetuar-se com ou sem a liberação do cedente perante o contraente cedido. Não havendo liberação do cedente, estabelece-se um vínculo de solidariedade entre este e o cessionário. Perfeito? Adriana, mas quais são também os efeitos entre o cedente e o cessionário, né? Para o cedente, ocorre a perda dos créditos das expectativas integrados na posição contratual cedida, bem como o que a exoneração dos deveres e obrigações neles compreendidos. E ainda nós temos o que? Os efeitos entre o cessionário e o contraente cedido, que ocorre da substituição do cedente pelo cessionário na relação contratual com o cedido, ok? Então, a partir de hoje a gente falou somente a respeito dessa questão da transmissão das obrigações. Um grande abraço para vocês e muito obrigada.